Então, voltando aí do nosso intervalo, nós vamos agora nos dedicar às ações, né, chamadas ações edílicas, que são aquelas ações relacionadas à tutela aí dos chamados vícios remediatórios. Mudei aqui a configuração do nosso quadro para não ficar para não sair tanto das linhas, estava um negócio horroroso, né? Então, as ações edílicas, elas estão previstas aí no artigo 442 do Código Civil, né? Então, elas vão ter essa previsão legal e nós temos aí dois tipos de ações edílicas. A chamada ação redibitória, que a gente já mencionou na aula anterior, agora é bom sempre a gente dar uma relembrada aqui, ação redibitória, e as ações ou ação estimatória. Eu já meio que expliquei um pouco para vocês como é que se dá aí uma e outra, né? A ação redibitória, ela é uma ação que é dita por alguns uma ação mais drástica, né? Mais radical, no sentido de que não há uma tentativa de manutenção do contrato, mas existe, na verdade, uma anulação total, né? Uma rescisão drástica desse contrato, a um fim, um desfazimento, e aí se volta a um status quo ante, né? Então, o objetivo dele aqui é se alcançar o status quo ante. O que é isso? O status anterior ao contrato, né? Anterior ao momento em que esse tipo de contrato ele foi celebrado. Então, o objetivo é, de fato, acabar com o contrato, é devolvido o objeto defeituoso ao alienante e o alienante, por sua vez, devolve o valor pago pelo objeto com, se for o caso, a atualização, né, e outros valores, enfim, que tenham sido empreendidos para a obtenção daquele objeto, tipo taxas ou alguma coisa, isso vai ser muito comum em bens imóveis, ou mesmo o que se pagou de frete, de postagem, isso, aquilo, outro, e aí seria pago, tudo rescindido tranquilamente e vida que segue. Então esse é o objetivo. Já a ação estimatória, também chamada de ação quanti minores, então ela vai ter essa expressão aí latina, né? Tanto que alguns autores vão usar mais essa expressão ação quanti minores, então vocês vão achar aí em alguns livros, alguns trabalhos, se dirigir mais a ela como quanti minores. O objetivo aqui é um abatimento. Então, o que se quer não é rescindir aí o contrato, não se busca esse status quo ante, mas você vai ter um abatimento proporcional dos valores. Vocês lembram? Para ser vício remediatório, tem que ensejar necessariamente um impacto sobre o preço ou sobre a funcionalidade do objeto, né? Então você vai ter um abatimento proporcional dos valores aí que foram pagos. O que vai acontecer na ação estimatória, por isso que ela chama de estimatória, é que você vai avaliar o dano, você vai avaliar qual seria o preço, né? Você vai mensurar aí o valor do dano, e esse valor do dano vai ser obtido daquele montante que foi pago, né? Então o lesado ele pode aí estar optando por uma dessas duas ações. Cabe aqui a gente chamar a atenção para uma coisa que para vocês, essas modalidades de ações, elas são modalidades excludentes. O que quer dizer isso? Ou você opta pela ação redibitória, ou você opta pela ação estimatória. Então, o lesado, ele tem em mãos essas duas possibilidades de como resolver a questão do vício redibitório. Agora, ele precisa ter cuidado, porque ele opta uma ou opta outra. Se caso ele entrar com uma
ação redibitória, necessariamente o objeto de uma estimatória, ela não tem como você ter essa estimatória. Se entra com a estimatória e depois com a redibitória, também não. Então você teria que ter ou uma opção ou a outra opção, mas as duas ações, elas não estariam, elas estão, como eu falei, disponíveis ao lesado, mas o lesado não pode lançar a mão delas ao mesmo tempo. Ou ele utilizará aí para a tutela a ação estimatória, ou ele utilizará para a tutela a ação redibitória, mas as duas ele não teria como estar lançando mão. Uma coisa que é interessante aqui é que, em relação a essas ações, o que merece destaque, e o Flávio Tartucci ele vai fazer essa ressalva, é a ideia do chamado princípio da conservação do contrato. Então, a ideia aqui é que sempre que possível haja a conservação do contrato. E aí ele vai chamar a atenção disso para quê? Para a ideia de vício ínfimo. Então, o que seria esse vício ínfimo? Seria aquele vício que mesmo oculto, tal, mas ele é muito pequenininho. Ele não provoca lá danos muito... Não tem uma grande gravidade, na verdade. E aí ele vai chamar isso aqui de ínfimo. Eu vou só destacar aqui que isso é um posicionamento do Flávio Tartucci, mas é bem interessante para a gente observar. E aí eu queria só ler aqui o trechinho em que ele vai mencionar isso. Então ele diz o seguinte, ele fala, olha, com relação a essas possibilidades, merece a aplicação do princípio da conservação do contrato. Sendo assim, deve-se entender que a resolução do contrato é o último caminho a ser percorrido. Então, o que ele está querendo dizer? Que se há possibilidade de se fazer uma estimatória, deve-se optar pela ação quanto menores do que necessariamente pela ação redibitória, que vai ser uma ação bem mais drástica, bem mais radical e que vai, obviamente, extinguir o contrato. É esse o pensamento dele. Nos casos em que os vícios não gerem grandes repercussões quanto à utilidade da coisa, não cabe a ação redibitória. Então, é interessante esse posicionamento dele, porque ele vai, por exemplo, determinar, ele vai salientar que no caso de vícios ínfimos, de vícios que não tenham grandes repercussões, não caberia aí a ação redibitória. Vamos lá. Dando aquele exemplo lá do celular. Então, se você compra o celular, e o objetivo quando você compra o celular é que o celular tire fotos e filme numa determinada qualidade, ou enfim, o que ele tem essa funcionalidade. Se essa funcionalidade não existe, mas isso pode ser facilmente sanado de alguma forma, de alguma maneira, então não se opta pela ação redibitória, mas se opta pela ação estimatória. Se esse vício for considerado ínfimo. Se entender que não, aí recorre-se à redibitória. No caso, acho que vai inserir algumas posições sem entender, o que vai, o que não vai, mas se não gera grandes repercussões, se não gera grandes danos, é isso que ele quer dizer, vai-se pela ideia do vício ínfimo. Não sei se o exemplo que eu dei agora foi muito feliz, o celular. Eu acho que acabaria ensejando um vício redibitório, se essa era a finalidade, mas se para o sujeito aí vai na quanti menores. Agora, o que o Tartucci está querendo dizer é que se esse vício não gera grandes problemas, tipo, você comprou um negócio, veio um arranhão muito pequeno, então não tem por que você entrar com ação redibitória. Você pode muito bem ser ressarcido com um abatimento proporcional do valor em relação àquilo, já que isso não tem implicância na funcionalidade da coisa, na utilidade da coisa. Então ele vai continuar aí, dizendo, nos casos em que os vícios não geram grandes repercussões quanto à utilidade da coisa, não cabe a ação redibitória, cabendo apenas a ação quanto menores, com o abatimento proporcional do preço. Anote-se que, segundo a doutrina, se o vício for insignificante ou ínfimo e não prejudicar as finalidades do contrato, não cabe sequer pedido de abatimento do preço. Então, ele está querendo dizer que esse vício ínfimo, ele não ensejaria aí nenhuma dessas possibilidades. Então, tem que se ver se é um vício pequeno, que não implica em grandes problemas de funcionalidade, que não tem grandes repercussões sobre a coisa, enfim, opta-se pela quanto menores por uma questão
você estima aí proporcionalmente o dano. Se esse dano tem grandes proporções, se ele vai gerar grandes transtornos, ou seja, o impacto dele vai ser, opta-se aí pela redibitória, caso não se queira utilizar aí do Instituto da Ação Estimatória. Um ponto que a gente já trabalhou aqui, mas vale a pena a gente trazer novamente, é a questão da culpa do alienante. Tá? Então a gente já viu que não é necessário a presença esse aspecto de culpa que, lembrando mais uma vez, nós estamos usando culpa aqui no termo lato sensu, então continuando lá das ações, tá? Estou puxando aqui a setinha, então a gente teria aí um outro ponto, um outro aspecto para salientar para vocês, que é a presença de culpa. Caso haja a presença de culpa, seja o dolo ou a culpa mesmo, estou usando aqui o termo culpa, só lembrando, em lato sensu, tá? Em lato sensu. Então a gente vai ter a possibilidade, como já vimos, da acumulação de pedido de perdas e danos. Então você pode ter uma acumulação do pedido de perdas e danos, de acordo lá com a disposição do próprio Código Civil, se não me falha a memória, no artigo 443. Dessa vez a minha memória não me traiu, no 443 mesmo, que diz o seguinte: se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Então ele vai deixar caracterizado, olha, se o alienante, vamos lá, se o alienante, então o código vai ser bem interessante, ele fala aqui no alienante, se ele reconhecia, né, se ele tinha ciência, vou usar o próprio termo do código, mas a ideia é essa, se ele tinha ciência do dano, né, se ele conhecia o vício ou dano, eu nem reconhecia, desculpa gente, se ele conhecia o vício, então ensejará a reparação por perdas e danos. Se não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Então ele vai trazer essas duas possibilidades, dele conhecer ou dele não conhecer. Então se ele desconhecia o vício no momento em que ele celebra o contrato, então só responderá aí pelo valor, tem que restituir o valor recebido, mais as despesas oriundas do contrato. Uma coisa que é interessante a gente montar aqui, talvez seja bacana, é exatamente um pequeno esquema. Então a gente teria aqui as ações edílicas, então nós vamos ver aqui que elas são duas, a gente já viu, então vamos lá, vou puxar aqui minhas abas, a ação redibitória, que é a que a gente falou, que é um pouco mais drástica, né? Um pouco mais, que vai ensejar o fim do contrato, e a ação estimatória. E aí, aqui dentro dessa perspectiva, é bom a gente destacar o seguinte: se houver culpa, né? Então, mais o elemento culpa em qualquer uma delas, vai ensejar a acumulação do pedido. Acumulação, tá, gente? Nada mais é do que você pedir junto, acumulação do pedido de perdas. Então, na mesma ação, você vai colocar mais de um pedido. Então, além do pedido, quer da ação redibitória, que seria aí o ressarcimento do valor pago, também que seja arbitrado o valor proveniente da questão das perdas e danos. Então, além das despesas, ensejará perdas e danos, provavelmente em honorários advocatícios e assim sucessivamente, tá? Dando continuidade aí, a gente teria um outro ponto interessante para destacar aqui, eu trouxe aqui para destacar em relação a essas ações, em relação a essa tutela,
que seria no que concerne a aplicação de coisa adquirida em asta pública, tá? Então, por que eu estou falando nisso aqui? Por que a gente está destacando a coisa vendida em asta pública, né? Porque, neste caso, presta atenção, há uma mudança no tratamento que era dado anteriormente pelo antigo código e o tratamento que é dado por esse novo código, né? Então, a gente vai se debruçar sobre a ideia dessa aplicabilidade da coisa vendida em asta pública. Anteriormente, havia uma vedação, não se admitia que a coisa adquirida em asta pública ela fosse passível de vício redibitório. Então, você não poderia responsabilizar o alienante em razão de, claro, a asta pública ela é um ato de império, então você vai ter uma expropriação do bem do sujeito. O sujeito não queria vender aquele bem, ele não queria se desfazer daquele bem, ele o faz de forma obrigatória. Então havia aí uma vedação no direito anterior, mas o atual Código Civil ele é omisso. Então existe uma omissão do novo Código em relação a isso. Do Código Civil aí, 2002, ele não menciona a essa relação da aplicação ou não dos redibitórios por meio de asta pública. Como ele não faz isso, caberá a resolução da questão à doutrina. Então, é a doutrina quem vai se debruçar sobre uma possível solução para isso. E aí, necessariamente, nós vamos ter dois posicionamentos, tá? Então, a gente tem um primeiro posicionamento pela admissibilidade. Então, vou colocar aqui, posição 1. Então, essa posição 1 é pela admissibilidade da aplicação da tese dos vícios redibitórios. Admissibilidade a os bens havidos aí ou obtidos, adquiridos em asta pública. Essa posição é defendida por poucos, ela é uma posição minoritária, tá? E aí, qual é o fundamento? Ela vai fundamentar isso numa garantia da ética, né, tanto no princípio da garantia, como também num princípio ético, e vai dizer que é viável para essas vendas em asta pública. Quem diverge disso vai divergir exatamente, e aí vai ficar claro também qual é a minha posição aqui, quando eu for explicar, pela inadmissibilidade. Então, a inadmissibilidade ela vai ser baseada exatamente no fato da natureza de ato de império que a asta pública vai ter. O que é isso, professor? Ato de império? É aquele ato que é determinado por lei em que você não tem opção, que você não tem outra saída a não ser obedecer aquilo que está posto, aquilo que está proposto aí pela própria lei. Então, há uma imposição. Na asta pública, o bem ele não está sendo alienado por vontade. Você não tem aí a predominância da autonomia privada, que é aquilo que vai reger os contratos. Você tem, na verdade, uma ação contrária à sua vontade, e aí imagine, você tem a perda do seu bem por inadimplência, por qualquer coisa que seja. Então, o bem foi tomado. O bem é vendido em asta pública e aí, por um eventual vício redibitório que ele tenha, você ainda vai ter que responder. Então, é como se você estivesse sendo duplamente penalizado. Você foi penalizado primeiramente porque o bem foi expropriado e, no segundo momento, porque esse bem possui um dano em face do terceiro que adquiriu. Então, por isso, sim, é uma coisa para mim inconcebível. Então eu fico com a parte da doutrina que vai ser pela inadmissibilidade da aplicação da tese dos vícios redibitórios à questão da coisa aplicada em asta pública, que é aquilo, inclusive, que é o pensamento que foi construído pelo legislador anterior lá do Código de 1916. Então, a legislação anterior, ela tinha exatamente, esboçava exatamente esse entendimento e que ela acaba sendo silente neste momento, né, a partir
dessa nova legislação. E aí resta a doutrina tentar solucionar esses posicionamentos, e aí eu fico com essa ideia da inadmissibilidade, que inclusive segue esse pensamento da inadmissibilidade. É o próprio Nelson Roosevelt Jr., por exemplo, ele vai ter vai esboçar esse mesmo entendimento. Se não me falha a memória, também o Silvio de Salva Venosa e a Maria Helena Diniz também vai ter posicionamento semelhante a esse, eles vão pugnar pela inadmissibilidade da aplicação da tese dos vícios redibitórios e, consequentemente, vai afastar possibilidade tanto da ação estimatória como da ação redibitória em relação à coisa adquirida em asta pública, ok? Agora, um aspecto curioso para a gente levantar aqui é se há a possibilidade de se afastar a aplicação dos vícios redibitórios colocando uma cláusula expressa aí dentro do contrato. Então, será que se o meu contrato, eu poderia, dentro do contrato, colocar uma espécie de proteção contra o vício redibitório? Olha só como seria interessante. Eu vou vender uma coisa, né? Eu estou te vendendo algo e eu coloco dentro do contrato uma cláusulazinha contra vícios redibitórios. E aí o que vai acontecer? Se houver vício redibitório, você não poderá lançar mão de nenhuma das ações edílicas, nenhuma das tutelas específicas, em razão de que o nosso contrato prevê o afastamento por cláusula expressa. Essa também eu acho que é uma questão que, se a gente for pensar lá nos princípios, né, ou a configuração dos princípios, a gente vai ver que essa cláusula poderia se configurar para alguns em uma cláusula abusiva. Inclusive, se eu for lá para a tutela do Código de Defesa do Consumidor, a gente necessariamente vai esbarrar no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que vai expressamente proibir essa cláusula do 51. A gente já viu, inclusive, esse artigo do CDC 51, a gente viu em aulas atrás, em que ele vai falar sobre a ideia da interpretação mais favorável ao consumidor e coisa e tal. Mas vamos lá. Aqui também, pasme, a gente também vai esbarrar no silêncio do novo código. Então, o Código Civil de 2002, ele é omisso em relação a essa questão, diferentemente do Código Pretérito. Isso vai nos empurrar novamente para as soluções que seriam ofertadas aí pela doutrina. E aí nós vamos ter também duas posições. Uma posição minoritária, vou logo destacar aqui que essa posição é minoritária. Agora, o que é bom vocês observarem? É que sempre que eu tenho questões em que isso não tem como é que eu diria? Se não tem uma resposta legal, e essa resposta vai para a doutrina, as duas respostas, tanto um posicionamento como o outro, eles são posicionamentos que vão estar corretos. Agora você precisa estar fundamentando. Professor, se eu for fazer um exame da ordem, se eu for fazer um concurso público, como é que eu faço? Olha, se você está vai fazer um concurso público, você precisa observar quem é a banca que está fazendo isso. Normalmente, a banca vai dar algumas orientações teóricas. Ela vai colocar ali uma bibliografia que ela utiliza, que ela não utiliza. Se nessa bibliografia tiver um autor que trabalha com essa posição minoritária, é muito provável que, se cair uma questão nesse concurso, ele vai cobrar essa questão minoritária. E se for e tiver lá dentro os autores que trabalham e se posicionam sobre a questão majoritária, é muito provável que esse concurso vai explorar essa questão, vai explorar essa temática a partir dessa corrente majoritária. O que a gente tem que deixar claro aqui é que, se você está numa prova em que você tem questões objetivas, as questões de múltipla escolha, aposte no posicionamento majoritário, a não ser que esbarre nessas ressalvas que eu acabei de falar, que ele use uma bibliografia em que trabalhe autores que têm essa posição minoritária e coisa e tal. Pela posição minoritária, ele vai dizer que há uma impossibilidade de afastamento. Então, essa é a posição minoritária. Então, eu não poderia
afastar a tutela própria dos vícios redibitórios. Então, ele vai usar o mesmo posicionamento anterior da posição 1, que vai dizer que, com base no princípio da garantia e da eticidade, é impossível que você tenha um afastamento dos vícios redibitórios por meio de cláusula expressa. Tá? Já a corrente majoritária, ela vai dizer que, em respeito à autonomia privada, é possível que você tenha a cláusula expressa que vai prever o afastamento da tutela de vícios redibitórios. Então, nada obsta, nada impede que isso aconteça. É interessante a fundamentação. Esse aqui vai basear no princípio, nos dois princípios, que seriam os princípios da garantia e da ética, ou eticidade, né? Enquanto que aqui vigora a ideia do princípio da autonomia privada, ao que eu também concordo. Professor, o senhor falou em autores, tal. Depois eu passo para vocês o autor da posição minoritária, porque de fato eu agora não lembro o nome dele. Ele tem um trabalho sobre essa questão dos vícios redibitórios, tem uma monografia específica, e aí vai ter esse posicionamento. Mas no posicionamento majoritário, Steve Salva Venosa, Cristiano Chaves, Nelson Roosevelt, Maria Helena Diniz, o Luciano Figueiredo, Luciano Roberto Figueiredo, enfim. Dentro dessa majoritária, você vai ter, obviamente, a maioria dos doutrinadores, senão ela não seria aí, portanto, majoritária. Outro aspecto que é interessante a gente salientar agora sobre as ações edílicas é a questão do prazo. Então, como toda ação e como todo direito, existe um prazo para que você possa pleiteá-lo. Então, a gente vai trabalhar aqui a ideia dos prazos das ações edílicas. E aí é bom a gente já, inclusive, ressaltar o artigo 445 do Código Civil e também o enunciado 28 do Conselho da Justiça Federal. Esses dois dispositivos, eles vão nos orientar aqui em relação à questão dos prazos, né? O artigo 445 é interessante porque ele vai mencionar uma diferença aqui no prazo, que esses prazos, eles não vão ser prazos prescricionais, mas vão ser prazos decadenciais. Então, a gente vai ter essa primeira distinção aqui, que seriam os prazos. A natureza desse prazo é uma natureza decadencial. Isso vai se dar por quê? Porque nós temos um direito, ou ele é baseado em um direito potestativo. Então a gente vai ter esse direito que vai ensejar, não vou conseguir falar de novo, porque estou achando graça, que vai ensejar um prazo que é um prazo decadencial. Isso é confirmado, inclusive, pelo enunciado 28 do Conselho da Justiça Federal, o CJF, botei aqui CNJ, mas é CJF, né, do CJF. E aí, um outro ponto interessante é que esse artigo 445, ele nos vai trazer aí prazos bem distintos, bem diferentes. Nós vamos ter aí o prazo que vai estar previsto no caput do artigo, nós vamos ter os prazos que estão previstos no parágrafo 1º e nós vamos ter os prazos que estão previstos no parágrafo 2º do mesmo artigo. Então, esses prazos, eles são prazos que são diferentes e aí a gente vai se dedicar um pouquinho a eles. O primeiro, que seria os prazos que estão no caput, e aí a gente tem que fazer uma distinção aqui entre bens móveis, que ele vai fazer essa distinção em termos de prazo, bens móveis, e nós teremos aqui os chamados bens imóveis. Ainda estou pensando no não sai de jeito nenhum, estou até tentando, mas não sai. Estou me esforçando, vocês estão vendo, mas não sai do canto.
Então, para os bens móveis, a gente teria aí pelo caput um prazo de 30 dias contados da tradição, tá? Então, ó, contados da tradição, que seria aí a entrega efetiva do bem. Já nos bens imóveis, nós teríamos um prazo maior, que seria aí de 1 ano contado da entrega definitiva. É da entrega definitiva, tá? Então a gente vai ter esse prazo que vai estar estabelecido aí no prazo. Então, a contagem dos prazos que estão no caput, como vocês viram, é sempre a partir da entrega efetiva, ou seja, sempre a partir da tradição, quando você vai ter o real recebimento por parte do adquirente desse bem, seja o bem imóvel, no caso aí o bem imóvel. Se o adquirente ele já estava na posse da coisa, então é interessante, cabe aqui a gente fazer essa ressalta, se ele já estava na posse, no momento dessa entrega definitiva, tá? Então, se ele já estava na posse, o que vai acontecer? Os prazos caem pela metade, certo? Então, o prazo cai pela metade. Nesse caso, nós teríamos aí o prazo de 15 dias para bens móveis, né? E nós teríamos aí o prazo, no caso, de 6 meses para os bens imóveis contados. Aí, ó, essa é a diferença, passa a ser contados da alienação, da data da alienação. Ok? Então essa vai ser a diferença. Se ele já estava na posse, prazo cai pela metade, contados a partir da alienação do bem, certo? Da data aí de venda. Quando nós passamos aos prazos do parágrafo 1º, e aí deixa eu só mudar aqui, puxar aqui meu quadro, porque vocês estão vendo que não tem espaço nenhum, mas aí... Então, quando eu vou só puxar aqui aquelas minhas setinhas que vocês já estão acostumados, né? Sempre me perguntam, o que é isso? É uma seta? É, uma seta. Tá, assim, essa aqui é uma seta dinossauro. Então, vamos puxar aqui os prazos. Então, a gente viu aí já o prazo do caput, como a gente já mencionou, está lá em cima. Vamos ver agora os prazos que estão no parágrafo 1º do artigo 445, para depois a gente chegar aqui do parágrafo 2º. No parágrafo 1º do artigo 445, o que nós vamos ter? Ele vai mencionar a ideia de defeito por natureza, certo? Então, se há um defeito, que é esse defeito aí da coisa, por natureza, e só pode ser conhecido mais tarde, entendeu? Então, se ele for conhecido, essa é outra expressão. Se você não perceber ele de cara, então se ele é conhecido mais tarde, pode acontecer. Se o defeito é oculto, ele só aparecer após um certo tempo. Aí, então, ele vai estabelecer outros prazos. Que outros prazos seriam esses? Olha só, se nós estivermos falando de bens móveis, mesma coisa lá do outro. Se o que nós estivermos mencionando são bens móveis, então o meu prazo seria de 180 dias. Se nós estivermos falando de bens imóveis, então nós temos aí um prazo de 1 ano. 1 ano. Presta atenção, gente. No parágrafo 1º, ele vai prever o seguinte, que esse defeito, ele pode só ser conhecido mais tarde. É isso que ele está falando.
Porque se eu for olhar lá os prazos do CAPT eles são defeitos que aparecem num certo momento que praticamente na alienação, você de cara vai ver isso. Por isso que ele vai ser sempre contado ou da data da tradição, ou se já estava na posse do alienante, a partir, ele cai pela metade e passa a ser a partir da data do definitivo, da data da alienação, certo? Então, se vou lá numa loja, eu compro o celular, levo o celular para casa, e aí já está nas minhas mãos, segundo o prazo lá do CAPT, bem móvel, seria 30 dias a partir da tradição. Houve a tradição efetiva? Houve. Beleza. Se porventura o bem já estava comigo antes de que isso fosse efetivada, a tradição, antes que o negócio me fosse entregue, que, enfim, se me passasse a propriedade total da coisa, né? Então, seria a partir da alienação. Ok? Imagina aquela compra que você faz no carnê. A coisa só vai ser sua, de fato, quando você terminar de pagar a última parcela. Tá? Mais ou menos isso aqui, que a gente vai ter essa distinção. Então, de imediato, esse vício ele acaba sendo percebido. Apesar de ser oculto, ele não está ali aparente na coisa, mas você percebe assim que você vai utilizar essa coisa. Agora, se eu só descobrir, se o defeito só aparecer tempos depois, então a gente vai ter a aplicação dos prazos que estão no parágrafo 1º. E a aplicação dos prazos que estão no parágrafo 1º, eles vão ensejar 180 dias para bens móveis e 101 ano para os bens imóveis. Aí, aqui que vem um detalhe, contados, olha só, contados da ciência do vício. Então, a minha contagem desse prazo decadencial, sempre bom lembrar, vai se dar a partir do momento, a partir da data em que eu descobri o defeito. Tá? Então, não se conta nem a partir da entrega definitiva, nem se conta a partir da alienação, no caso de posse pré-existente. Tranquilo? Agora, os prazos do segundo parágrafo, eles são interessantes porque são prazos que se aplicam à venda de animais. Então, ela vai dizer que as vendas de animais, em relação à venda de animais, vai se aplicar o que tiver os prazos que estiverem dispostos em leis especiais, tá? Então, vendas de animais, você vai recorrer aos prazos das leis especiais. E caso não haja leis especiais, então na ausência, a presença de uma lacuna, na ausência dessas leis, se aplicará os usos e costumes do local. Então, como é que é feito isso aqui? Isso aqui parece irrelevante, gente, mas isso é importante. Se você pensar um universo como o Brasil, em que a gente tem uma zona rural, em que você tem negócios rurais, pequenos negócios, né? Você tem ali uma troca, uma venda de galinha, uma troca, não sei o que, isso, aquilo, outro. Obrigatoriamente a gente vai ter essa aplicação aí desse aspecto do parágrafo 2º aí do Código, do artigo 445 do Código Civil, tá? Um último ponto e último aspecto em relação às ações edílicas, e aí a gente se encaminha para o fim da nossa aula, é que eu queria chamar a atenção de vocês de que, nas hipóteses em que for possível perdas, o pleito, né, pedido de perdas e danos, aí previsto no artigo 443 do Código Civil, caso o lesado opte apenas pelo exercício da reparação civil, nem pleiteando ou a redimição ou o abatimento do preço através da estimatória, o prazo, nesse caso, passa a ser prescricional e não decadencial. Então, se afasta aí os prazos do artigo 445 e aí vai se aplicar o prazo do parágrafo 3º, inciso 5º do artigo 206 do Código Civil, que vai disciplinar aí a reparação civil. Então, é sempre bom chamar a atenção disso para vocês. Então, eu vou só colocar aqui o que eu acabei de falar. Então, atenção,
Se o lesado opta apenas pelo pleito da perdas e danos, ou seja, da reparação civil, então a gente passa a ter aqui prazo prescricional e não mais prazo decadencial. Então seria o prazo prescricional de 3 anos, no caso, né? Que aí é a inteligência do artigo 206, parágrafo, acho que é, deixa eu ver se é o parágrafo 3º, isso mesmo, aí dizer segundo, inciso 5º do Código Civil. E aí a gente vai ter uma ação de reparação civil e aí se afasta, óbvio, aqui eu estou falando se ele optar apenas pelo pleito da perdas e danos, no caso em que existe culpa, então não se aplica, é isso que eu estou falando, então não se aplica os prazos previstos no Código Civil 445, tá? Vai se aplicar aquilo que está previsto no 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Todos vocês, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, me mandar mensagem, que a gente vai poder estar esclarecendo e tirando as eventuais dúvidas de vocês. Um beijo grande e até a nossa próxima aula.